Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos ver uma receita de substrato que não precisa caqueira, que não precisa pedrisco, não precisa argila expandida, enfim. É um substrato 100% orgânico, que você vai ter drenância, que você vai ter estimulação de raízes e você pode utilizar em qualquer tipo de planta. Mas presta atenção em todos os detalhes do vídeo, por quê? Porque muitas pessoas vêm com dúvidas, vêm com questões, levantam às vezes controvérsias, entre aspas, né? Para que você não fique assim, sem saber de algo importante por pequenos detalhes, ok? Como eu mesmo já falei, é um substrato onde nós vamos fazer 100% orgânico, onde vamos alcançar drenagem, vai ser um substrato drenante e que não vai utilizar o elemento inorgânico que eventualmente nós utilizamos no substrato. Para quais plantas é esse substrato? Qualquer planta. Este substrato eu utilizo para as minhas plantas em desenvolvimento, ok? Ah, Diogo, quer dizer que você não está utilizando mais caqueira? Sim, utilizo também ainda caqueira. Mas existe uma série de fatores que faz com que a gente escolha um substrato ou outro substrato. Às vezes você quer economizar um pouquinho a caqueira, às vezes uma planta como jabuticaba, por exemplo, não vou dar spoiler, né? Mas nós vamos ter uma receita de substrato específico para jabuticaba também. Mas não vem ao caso agora, vamos diretamente aqui para a nossa receita de substrato, ok? Quais os elementos que nós vamos utilizar neste substrato? E vamos também estar fazendo o transplante de uma carmona e mostrando o substrato que ela está, beleza? Vou passar a minha carmona para um vaso maior, ok? Estou aqui com a minha carmona em um substrato duro, igual pedra, ó, terra para vasos e floreiras, 100% terra para vasos e floreiras. Vamos passar ela agora para um novo substrato. Esse substrato 100% orgânico, pessoal, com drenagem, dá uma olhada aqui no resultado alcançado nessa Calliandra depauperata. Olha aqui como que está a saúde da planta neste substrato 100% orgânico, com drenância, ok? Olha aqui, ó. Facilmente nós desfazemos o substrato, ele não vai se compactar. Vamos aqui para os elementos, beleza? Aqui, ó, vou colocar minha carmona aqui. Então, como que eu faço? A metade, vou estar colocando aqui, ó, metade terra para vasos e floreiras. Atenção em todo o vídeo que eu vou falar aí também de coisas que podem acontecer, né? De substratos que talvez você não tenha e pode substituir por outros. Metade terra para vasos e floreiras, metade casca de arroz carbonizado, certo? Está confeccionado aqui o meu substrato, vamos misturar. Diogo, eu posso estar colocando alguma coisa para enriquecer este substrato? Pode, por que não? E eu já vou estar adicionando aqui o Bokashi BSM, ok? Vou colocar aqui, ó, só um pouquinho de Bokashi BSM. Isso aqui, galera, não é preciso utilizar o Bokashi, aqui é simplesmente a receita de substrato. Eu estou mostrando aqui para fazer propaganda também, e que também isso ajuda, ok? Para fazer propaganda do Bokashi mesmo, experimente o Bokashi BSM se você ainda não experimentou. Você sabe por quê? Porque vai ser um adubo que vai ajudar no seu cultivo. Um adubo vivo, um adubo com micro-organismos eficientes que vão trabalhar juntamente com as raízes da sua planta. Proteger as raízes da sua planta, estimular o enraizamento e no fortalecimento da saúde da sua planta. Dá uma olhada aqui, pessoal, no substrato, como que ficou, ó. Aperto o meu substrato e olha aqui, ok? Agora,
Essa mistura metade-metade, isso vai depender muito de quê? Vai depender da sua outra parte orgânica, que é a parte da terra, ok? Aqui eu estou utilizando a casca de arroz, pela maneira que ficou aqui, eu posso até adicionar mais um pouquinho de terra para vasos e floreiras, mas não vou fazer, porque a casca de arroz ela vai entrar dando drenagem e aeração para esse substrato aqui. Diogo, eu não tenho casca de arroz carbonizado, eu posso utilizar outra coisa? Vamos falar sobre outros elementos e a importância disso aqui também, ó, ok? Dessa terra para vasos e floreiras, e algumas pessoas também vão estar pensando aí no humus de minhoca. Vamos falar sobre isso, depois nós vamos fazer o transplante da carmona. Por que eu falo tanto assim, explico tanto assim? Porque eu falando tanto, explicando tanto, né, ainda às vezes fica dúvida e muitas pessoas levantam questões. Imagina se eu falar quase nada, só falar é assim que faz o substrato e pronto, acabou. A casca de arroz carbonizado, ela já tem algumas coisas nela que já ajuda bastante no enraizamento. Mas o X da questão aqui é a aeração que este elemento vem trazer para a terra para vasos e floreiras, que também precisa ser escolhida uma terra para vasos e floreiras que contenha em sua composição alguns elementos que também trazem aeração. Essa terra para vasos e floreiras que eu estou utilizando aqui, ela tem em sua composição casca de pinos, folhas, coisas que já fazem com que ela seja airada. Você pega, você vê que ela tem uma granulometria um pouco mais grossa. Aí alguém pergunta, posso utilizar humus de minhoca? Porque é muito comum nós chegarmos às vezes em floriculturas e tá lá os pacotes de humus. Vocês já viram aqueles pacotes de humus, o quanto é fino o humus de minhoca? Ah, Diogo está falando que não pode utilizar humus de minhoca. Pode utilizar, mas eu aconselho a você estar agregando outros elementos neste humus para ajudar na sua qualidade. Como, por exemplo, se aqui eu fosse utilizar o humus e eu posso estar adicionando um pouco de casca de pinos triturada, misturada neste humus para estar dando o que para ele? Está dando aeração. Ok? Porque caso contrário, o humus com o tempo ele se compacta muito, certo? É só uma dica. Agora, se está dando certo, se você já tem aí uma planta que você cultiva há 2 anos, já passou por vários vasos de evolução e você constatou que está dando certo do jeito que você está fazendo, continua do jeito que você está fazendo. Não se sinta ofendido porque eu estou mostrando e partilhando uma outra maneira, um novo jeito, uma forma que também dá resultados iguais ou até melhores de que algumas maneiras de cultivo, beleza? Tem outras plantas também que eu já utilizei esse substrato, que dá super certo. Como eu já mostrei aqui, essa Kaliandra depauperato, é um substrato que não fica encharcado, muito pelo contrário, é preciso até ficar de olho na rega, porque ele tem uma drenância muito boa, e a casca de arroz carbonizada, ela tem uma durabilidade maior, né? Ela não vai se decompor facilmente. Por isso que agora eu quero frisar aqui que este é um substrato que eu utilizo nas minhas plantas em treinamento, ok? Nas minhas plantas que estão no processo de evolução. Por exemplo, essa Kaliandra depauperata aqui está em seu 2º vaso de evolução, ok? Provavelmente, posteriormente, ela vai sair daqui, ok? E vai passar para um vaso maior. Inclusive, nós vamos utilizar esse substrato aqui quando nós formos atualizar as nossas jabuticabeiras da série Bonsai de jabuticaba a partir de mudas. Vamos colocar aquelas mudas e esqueci de trazer para mostrar. Vocês têm que ver como que elas estão crescendo bonitas depois da última adubação que a gente fez. Vamos agora fazer o transplante dessa carmona. Olha aqui, galera, como que a terra para vasos e floreiras pura, ó, vai se compactando, vai virando uma pedra, e isso é prejudicial para as raízes. Ela tem aí um pouco da sua aeração, mas ela se petrifica, certo? Ó, esses tijolinhos que às vezes vão se formando, essa aqui é porque ainda não ficou
tanto tempo assim. Mas esses tijolinhos, no decorrer do tempo, vão prejudicando cada vez mais as nossas plantas. E outra coisa também interessantíssima, que eu vou partilhar com vocês, é que talvez algumas pessoas vão se perguntar: Diogo, eu posso utilizar este substrato no meu bonsai, na minha planta pronta? Aí nós vamos precisar de um outro vídeo para poder falar sobre isso, porque tem muitos fatores, galera. Ó, vamos distribuir as nossas raízes da nossa carmona. Tá dando até vontade de colocar essa carmona em cima de uma pedra, hein? Mas eu vou deixar ela crescer mais um pouquinho. Quem sabe nós não vamos aqui fazer um bonsai de carmona em cima de uma rocha. Fica interessante, né? Esse substrato aqui também, ele fica um substrato bem leve, ok? Então é preciso nos atentar na fixação da planta. Às vezes vai ser preciso aramar a planta. Aqui eu estou tampando, ó, toda a minha planta. Depois ela vai subir um pouquinho, ok? Depois ela vai subir um pouquinho. À medida que ela tomar conta deste substrato aqui, eu vou elevar o nível do meu substrato e colocar um pouco mais de substrato no fundo. Tudo isso é experiência de manejo, ok? Então fica essa dica para vocês de mais uma receita de substrato que não utilizamos aqui parte inorgânica, ou seja, caqueira, pedrisco, mas o que poderíamos utilizar? Laterita, somente materiais orgânicos. No lugar da casca de arroz carbonizada, eu poderia estar utilizando casca de pinos triturada, também sem problema algum, ok? Fica mais essa dica. Quer perguntar ou falar alguma coisa, pode deixar aí nos comentários. Não deixe de seguir lá no Instagram, Bonsai Sul de Minas lá no Instagram, que sempre tem novidades lá e é uma das plataformas também que eu utilizo para poder interagir com vocês sobre eventos aqui no canal, esse tipo de coisa, ok? Abraço fraterno, até o próximo vídeo.